O começo é agitado e o nosso protagonista parece ter caído nas profundezas de um labirinto. Nos seus níveis mais baixos, os mais perigosos, ele se depara com uma criatura muito poderosa, mas era somente uma presa de ser muito mais perigoso. Ele é perseguido e até perde o seu braço no caminho, que foi comido pelo monstro, mas ele consegue escapar transmutando as rochas atrás dele. Nesse buraco dentro da pedra, ele encontra um cristal sagrado, uma pedra feita de mana cristalizada por milhares de anos. Mas vemos que ele não vai dar conta de sair dali. 7 dias atrás era o dia de entrar no labirinto. Diversos guerreiros estavam reunidos em Nogomo Hajime. Nosso protagonista nunca foi muito bom lutando. Estava tudo indo bem, até que um dos guerreiros foi ganancioso e tentou pegar um cristal raro, e acabou colocando todos em uma armadilha. O monstro era poderoso o suficiente para destruir o escudo do líder, mas Nagumo conseguiu segurar com sua transmutação para que todos fugissem, mas ele não ia durar muito mais tempo. Seus aliados lhe deram cobertura para voltar, afundando em desespero e sofrimento, e ele se vê sem saída, matar para sobreviver. Ele começa emboscando alguns monstros e os comendo, mas isso não faz bem para ele, e algo mudou em seu corpo, e se não fosse pela água que escorria no cristal sagrado, ele estaria morto agora. Até sua aparência muda, ele estava com cabelo diferente, estava até mais forte. Ele sobe de nível e ele adquire diversas habilidades e poderes novos. Com sua magia aprimorada de transmutação, ele consegue fazer uma arma de punição, e estava pronto para caçar. Ele adquire as habilidades dos monstros que come, e agora ele vai se vingar daquele que comeu seu braço. Ele consegue usar seus novos poderes, arranca o braço do monstro e come para se vingar, dizendo que o mesmo que fosse horrível, tinha o gosto de vingança. E no fim ele consegue matar o monstro e disse que faria qualquer coisa para sair dali vivo, e mataria quem que tivesse que matar. Ele teria de comer o monstro mais poderoso, então decide seguir o seu caminho. Ele chega a encontrar um monstro com um olhar que petrifica, mas ele não é páreo para Nagumo. Lá em cima, na superfície, os guerreiros retomam seu reino e relatam tudo o que aconteceu ao rei, que chegaram à câmara de Behemoth, o número 65, a mais funda atingida até hoje, mas que a sua luta foi em vão. Os boatos de que Nagumo, um dos heróis, havia morrido estavam se espalhando pelo reino, e eles foram proibidos de falar sobre o assunto. Yagashi, uma das guerreiras próximas de Nagumo, encontra com Ryama, o homem que traiu Nagumo, falando coisas suspeitas. Ela até cogita a possibilidade dele ter sido traidor por passar pela pessoa que protegia Nagumo, mas descarta a possibilidade. Desde que caiu, ele desceu 50 andares e encontrou grandes portas lá embaixo que estava decidido em abrir. Ele tenta transmutar para abri-la, mas obviamente não dá certo. E as estátuas que protegem a porta estão se transformando em monstro. Ele consegue derrotar um logo de cara, e depois de encurralar e matar o segundo, ele verifica os corpos dos monstros e percebe que a chave para a porta estava dentro deles. Ao abrir a porta, ele encontra o que parece uma menina selada ali, e ele a vê e dá meia volta. Ela implora para que ele a ajude, mas obviamente ela foi selada ali por um propósito, e ele não tinha motivo para salvá-la. Ela explica que também foi traída, e ele se sente obrigado a ajudá-la, pois sofreu do mesmo. Ela diz fazer parte da família real de um reino de vampiros, mas foi traída pela sua própria família, e selada ali, pois não pode ser morta devido a seus poderes. Nagumo usa sua transformação e consegue soltá-la depois de muito esforço. Ao questionar seu nome, ela diz que Nagumo pode lhe dar um, já que não queria mais o velho. Então ele dá o nome da garota de Yui, mas no momento de agradecimento ele é atingido por alguma coisa. Ele foi atingido por um monstro que estava guardando a câmera. Para garantir que Yui não fugisse, ele a coloca nas costas e está determinado a tirá-la dali. O monstro tinha uma carapaça dura, e os tiros do Nagumo não faziam efeitos, porém, ela o morde para sugar o seu sangue e recupera energia. E quando consegue o suficiente, usa a chama azul para causar um grande dano, abrindo sua defesa, mas ainda não era o suficiente. E com o ataque combinado eles conseguem finalizar o monstro escorpião. Enquanto cozinhava a carne, eles conversavam mais sobre os vampiros, que foram extintos numa guerra há 300 anos, mas ele estava ali de pé. Até que ela fala sobre os descendentes, aqueles que foram contra os deuses. Ela diz que os labirintos foram para onde eles fugiram, e no mais profundo nível de cada labirinto, pode-se encontrar cada um deles. Eles seguiram o caminho enquanto contava sua história de como foi para ali, para Yui, mas foram interrompidos por um grande ruído. Eles encontraram uma ordem de monstros controlados por uma flor parasita, e quando os despistam, buscam pela sua fonte. Ele parece encontrar o local certo. Agora era achar a fonte dessa parasita. Depois de muito silêncio, eles começaram a ser atacados pelos parasitas, que conseguem controlar Yui e até acerta o Nagumo, quando o monstro achou que tinha dominado Nagumo também, mas Yui estava sob controle, e o atingindo depois do alvará de Yui. Para não se preocupar, ele só atira contra a parasita e finaliza com um tiro bem na cara, fazendo ela queimar. Eles finalmente chegaram no andar 100 desde que o Nagumo caiu.
e ele estava sendo mais cauteloso do que nunca, e depois de muito tempo, eles encontraram uma grande porta. Eles entram no lugar e caminham pelos grandes corredores, até que o maior monstro até agora invocado, uma Hidra. O monstro sofre diversos ataques, mas a cabeça branca da Hidra estava curando todas as outras, então seria a primeira a ser cortada. Eles combinaram seus ataques para Nagumo entrar com seu poderoso fuzil, e quando consegue atirar com ele, destrói 3 cabeças, e as que sobram são queimadas por Yui. Porém, enquanto ela se recuperava, uma última cabeça prateada surge do corpo da Hidra. Ela aproveita a brecha e realiza um grande ataque contra Yui, mas Nagumo entra na frente e cai gravemente ferido. Yui consegue colocar ele em segurança e lhe dar algumas poções, e foi ao combate com sua arma para terminar com isso. Mas ela também é atingida e quando ia ser finalizada, Nagumo a salva. Ela estava muito acelerada por uma magia que veio a ele em seus últimos momentos, então os ataques da Hidra eram lentos para ele. Para finalizar a criatura, ele usa a granada para enterrá-la com escombros do teto e a prende com pedra transmutada. E Yui finaliza a Hidra e as portas se abrem do outro lado. Enquanto isso, a equipe do reino ia para mais um labirinto treinar, mas Kaori não parava de pensar em Nagumo. Ele acorda em uma cama e se pergunta por que ter uma cama em um labirinto. Ele percebe que está do lado de Yui e acorda. Eles estavam no covil da Mavic, o descendente daquele labirinto. Lá é como se fosse uma cópia do mundo real. Eles chegaram à mansão do descendente e lá algumas salas estão trancadas, mas eles conseguem ter acesso da sala do trono e lá havia um círculo de transmutação e um cadáver selado, que fez com que Nagumo tivesse a visão necessária para conversar com Oscar, o criador do labirinto, mas era somente uma gravação. E enquanto isso, os guerreiros do reino chegavam novamente a Behemoth e estavam decididos que iam enfrentar a fera para valer dessa vez. Estavam todos organizados e a luta parecia fácil, e terminou não muito tempo depois de começar. A gravação diz que não sabia o porquê dele estar ali, mas Orcus ele ia lhe dar os seus pensamentos, e pediu encarecidamente para que eles não usassem para o mal. Com isso ele desaparece e Nagumo sente uma sensação poderosa, como se algo estivesse sendo escrito em sua mente. Agora ele sabia da verdade, que eles não eram deuses maus. Ele ignora tudo isso, pois só queria ir para casa, mas pelo menos ele aprendeu poder muito útil, a magia da criação, podendo criar artefatos agora. Eles exploram a mansão de Orcus, que agora estava sendo destrancada. Ele decide por ficar um pouco mais, pois tinha muita coisa para aprender a adquirir naquele local. Os dias passam e eles vão se aprimorando cada vez mais. Depois de 2 meses, chegava o momento deles retornarem à superfície. O ritual é ativado. Eles conseguem chegar sem problemas, mas uma coisa inesperada acontece. O que parece uma mulher coelha corre em direção deles, dizendo que finalmente poderia conhecê-los. Ela gruda em Nagumo e diz que precisa de ajuda para salvar sua família, mas ele não ia ajudar alguém que nunca viu na vida. Ela se apresenta como Shea, a filha mais velha de uma tribo de feras. Ela continua implorando por ajuda e no fim ele decide e escuta o que ela tem a dizer. Ela diz que sua raça, os Raolia, estava sob risco por tinha sido exilados. O seu povo não tinha capacidade de controlar a mana, mas ela consegue usar magia especializada, a clarividência, vendo possíveis futuros. E por fim ela soube que eles estariam ali. Nagumo não estava muito convencido, mas para onde eles iam, precisavam de uma guia, e Yui diz que é melhor levá-la. Eles chegam ao local e Nagumo dá um fim a todos os monstros ali na área, e depois de um longo dia de lutas e negociações, eles conseguem tornar o seu lar. Graças a Nagumo e Yui, eles pedem para ser treinados para se virar na mata, e então Nagumo e Yui fazem isso. Shea aprende a lutar, e os outros a caçar, e eles continuavam insistindo em ir à jornada junto deles. Na grande árvore chave para ir para casa, Nagumo vê que precisa de outras 4 chaves do anel de Orcus, que ele já tem, ou seja, mais labirinto para ir. Ele recusa que todos o sigam, e é hora de se despedir. No dia seguinte, Yui diz para Nagumo que iam levar a Shea, pois ela acertou um ataque em um duelo. Nagumo não fica muito convencido, mas ele não poderia fazer muita coisa, então decide levar ela mesmo. Eles estavam quebrando a cabeça para achar a entrada do próximo labirinto, e Shea parece ter visto alguma coisa. Dentro de uma gruta havia uma placa de boas-vindas e, sem querer, Shea encontra uma passagem secreta para a entrada. A todo momento tinha uma voz falando com eles, uma tal de Milady Heisen, aparentemente a dona do labirinto e uma dos descendentes. Eles exploram o labirinto e seus diversos caminhos cheios de armadilhas, enquanto Milady falava no ouvido deles o tempo todo, mas depois de tanto andar, eles acabaram voltando ao início do labirinto. Enquanto isso, no reino, uma das nobres estava inspirada pelos atos de Nagumo antes de morrer, e não ia ficar parada enquanto todos os outros corriam perigo. Eles chegam a uma sala estranha com diversas armaduras. Eles começam a avançar e todas as armaduras se viram contra eles, mas eles conseguem passar para a próxima parte do labirinto.
labirinto, onde eles encontram a própria Milady. Ela pergunta o objetivo de Nagumo e ele diz que só quer voltar para casa. E quando ela se recusa a dizer onde está a chave para a magia antiga, ele começa o combate, mas o metal da armadura se regenera e eles ficam em apuros. Depois de desviar dos destroços, Nagumo derruba Milady e é congelada no chão por Yui. E logo depois, Nagumo causa uma grande explosão na armadura, mas não foi suficiente, mas era justamente só para dar uma forcinha, porque Xia finalizou o inimigo com uma grande martelada. Depois do alívio, Milady volta a falar, mas era só para dar um adeus e uma boa sorte, pois eles precisam dali para frente. Eles conseguem passar para a próxima parte, e lá eles encontram a verdadeira Milady, que estava muito viva até demais. Ela lhes dá a segunda chave e o poder da gravidade, mas somente Yui era apta. Com isso, eles são expulsos do labirinto por uma cascata de água e voltam para a superfície. Depois disso, eles param em uma pousada para descansar. No 8º episódio, eles se encontraram com o líder de uma guilda, que lhe faz o seguinte pedido: resgatar uma pessoa desaparecida, um filho de conde. Como Nagumo não é bobo, ele ainda propõe duas condições: que façam suas placas de status e que eles ficariam devendo o favor, e o líder da guilda topa. No caminho, eles param para comer, e lá estava uma conhecida de Nagumo. Ela tenta fingir que não é com eles que ela fala, e tenta ignorá-la a todo custo, mas ele acaba falando com ela. Eles conversam por algum tempo até que um homem mesquinho chega à mesa para tentar dar sermão em Nagumo. Ainda discrimina Xia por sua aparência e ameaça atacar Yui, mas Nagumo reage lhe dando um tiro que só perfura sua armadura. Uma das guerreiras que lutou ao lado de Nagumo também estava lá, e se lembra do momento que ela caiu no labirinto. Depois disso, ele termina de comer e fala que não quer nada com ninguém, não ia falar o que aconteceu e só queria meter o pé. À noite, a sensei de Nagumo continuava pensando nele e assustada com ele em seu quarto atrás dela. Eles começam uma conversa e ele explica tudo, e o porquê de não voltar para eles. Ele fala sobre os libertadores, pessoas decididas em acabar com a guerra que permanecem, que os deuses só manipulam as pessoas como peões. Eles foram condenados pela igreja e caçados um por um. Depois, eles esconderam e construíram seus labirintos e tomaram o nome de Maverick, os descendentes. Ele finaliza dizendo que o labirinto são a chave para pôr um fim na guerra entre os humanos, e demônios e bestas, mas ele não liga para isso e só quer ir para casa. E antes de ir embora, ele avisa sobre seus alunos de que há um traidor entre eles ou uma conspiração, pois ele ter caído do abismo não foi um acidente. Obviamente, como todo anime de aventura, tinha que ter mais companheiros, e lá estava Sensei como seus alunos mirins, prontos para seguir o caminho com Nagumo. Ele nega de primeira, mas quando a Sensei fala que só queria ouvir mais sobre o que houve com ele depois de seguir o seu caminho, ele topa levar ela. Eles param em um local, e investigando, eles encontram o rastro de uma batalha, e mais importante, rastro de uma criatura enorme que dizimou todos ali, e Sensei diz que havia boatos de um monstro que vive atrás da montanha. E no caminho, Nagumo localiza alguém. Dentro desse lugar, o humano é acordado por Nagumo e revela ser o filho desaparecido de Conde, Will. Ele fala o que aconteceu, que todos foram dizimados pelo dragão negro, e Nagumo ainda dá uma lição de moral em Will, por estar naquelas condições. Depois eles seguem um rumo, mas no caminho eles são atacados pelo dragão negro. O monstro era poderoso, mas Nagumo consegue usar o seu escudo e proteger a todos, e quando Will usa sua magia para derrubá-la dos ares, Shell finaliza com uma marretada, só que o dragão estava firme e forte. Ele continua o combate usando todas as suas invocações de armas feitas pela transmutação. Ele causa grandes danos ao dragão conforme o tempo passa, mas ele não morria até que depois de muito tempo Shell consegue finalizá-lo. E depois disso, Nagumo faz uma coisa um pouco incomum em torturar o dragão pela parte que o sol não bate, até que ela começa a falar e implorar para que ele pare. Ela era um Dragonborn, que mudava de forma para dragão, e disse que foi mandada para matar Will e seu grupo. Ela disse que enquanto dormia, um mago negro usou um contrato na mente dela. Yui não fica convencido, mas Yui confirma que ela está falando a verdade, pois os dragões são muito orgulhosos e ela sabe muito bem como são os olhos de um mentiroso. Nagumo pensa em matá-la, mas Yui fala que ela não foi culpada pelos seus atos, e quando ele remove o objeto das partes da dragoa, ela se transforma de volta e se revela ser tio Claros do clã de Dragonborns. Ela diz que aquele homem que a enfeitiçou está criando um exército de monstros e está manchando naquela região e pretende atacar a cidade que é a próxima. Nagumo então fala que vai meter o pé com Will, pois era sua missão,
ele leva a Dragoa consigo de uma forma muito peculiar. Sua sensei pede para ele cuide do grande exército que vem por ali, e depois de muito insistir, Nagumo diz que vai fazer preparativos para sua chegada, mas só porque sua sensei pediu. Eles conseguem recuar algumas pessoas e no fim do dia estavam tudo pronto. O exército havia chegado. Nagumo incentiva todos dizendo que a Aiko era uma deusa e era o seu avatar que estava ali para proteger a todos. Eles começam o combate e toda a equipe de Nagumo dá tudo de si para destruir os inimigos. Acabando as balas da sua metralhadora, Nagumo vai até o meio da multidão junto com Xia e resolve tudo com as suas pistolas. Ele e Xia cercam o invocador e conseguem capturá-lo. Quando o sol já tinha nascido, eles voltam com ele até a cidade e descobrem que ele é um dos novos alunos de Eikon que fez um pacto com o demônio para ser notado. Eikon ainda tenta convencê-lo a se juntar a ela novamente, mas ele está tomado por esse sentimento e até fez um refém com uma agulha envenenada. Ele pede para que Nagumo entregue suas armas e a de todos, mas ele se recusa e quando Xia parte para cima, o veneno loca na pele de Eiko e Xia foi atingida por um reforço inimigo ainda restante, mas ele cai com um tiro de Nagumo. No chão ele implora para viver e Eiko pedia para que Nagumo lhe desse uma poção, mas ele finaliza o aluno de Eiko e Nagumo não era nada bondoso nesse quesito. Eles conversam sobre o que aconteceu. A professora não ia pensar que ele morreu por sua culpa e foi proposital. Eles entregam Will ao conde e descansam na cidade, mas parece que algumas pessoas estão tramando algo contra eles. Como ele havia prometido, no dia seguinte ele leva a Xia para conhecer os pontos turísticos do local, até que eles chegam no aquário. Lá eles encontram Leuman. Nagumo bate um papo com ele e quando pergunta por que dele estar ali, provavelmente foi quando eles saíam do labirinto e eles libertaram o mar aberto. Mas antes ele diz que havia uma menina junto com ele, que também estava sendo vendida, até que Nagumo diz captar alguém com seus sensores. Abaixo deles, nos esgotos, provavelmente crianças. Eles vão até lá para investigar e Nagumo acaba encontrando uma pequena híbrida. E também vemos os homens que a capturaram. Ela é uma Merkfoot, que vive nos mares e provavelmente foi capturada para ser vendida ao seu aquário também, assim como Leoma disse. E se apresenta como Mil, e eles cuidam muito bem dela. Enquanto isso, Yui e Clarus tomavam um café, e Mil falava como foi parar ali. Ela foi separada da sua mãe e capturada. Nagumo supõe que seja uma gangue que revende pessoas e bestas numas espécies de mercado negro. Ele diz que a melhor opção é entregá-la para o guarda da cidade, pois lá eles cuidariam dela. E com muito pesar e dificuldade, ela fica com os guardas, mesmo chorando muito. Depois de um tempo caminhando de volta para a estalagem, eles ouvem uma explosão de onde saíram e quando voltam, Mion havia sido capturado e os sequestradores deixaram uma mensagem, dizendo que eles queriam a coelha no lugar de Mil. Mas tinha um lado bom nessa história, agora que eles eram seus inimigos ele poderia fazer o que quisesse. O chazinho interrompido por um cara sendo arremessado de um muro, mas era Nagumo, ele explica toda a situação e eles se dividem, claro. Clarus e Shell foram resgatar as outras crianças no esconderijo dos sequestradores. Já Yui e Nagumo foram resgatar Mil. Nagumo chega ao local onde Mil está sendo exposta como se fosse um peixe num aquário e mata o homem que a pegou rapidamente sem nenhuma piedade. Ele a resgata e sobrevoa até a cidade com Mil enquanto Yui terminava de destruir o esconderijo dos meliantes. E depois todos se reúnem e a partir de hoje Mil ia chamar Nagumo de papá. O 12º episódio começa com nosso protagonista retornando ao reino, de qual lutou antes de cair no labirinto. Ele estava de volta depois de um bom tempo. Ele vai até a guilda local e se encontra com Lirda, Lua e Nagumo entrega a carta do líder da guilda, Furen. De repente um dos heróis entram desesperados pela porta com sua invisibilidade e reconhece Nagumo. Como até o líder descreveu que ele era um nível ouro, ele pede a sua ajuda no labirinto, pois aparentemente havia um demônio e todos vão morrer. Vemos como tudo aconteceu. Os heróis do reino haviam explorado tudo aquilo, porém eles encontram vestígios de alguns deles mortos, e logo depois se revela uma figura estranha. Era uma mulher e ela propôs que eles se unissem a ela, mas obviamente eles recusam, e assim ela invoca suas diversas feras. O combate estava muito difícil, então a Geishi mandou Endo sair com sua furtividade e avisar o capitão para pedir reforços, e quando termina de falar, Endo fala de Mil. E Nagumo fica muito puto que estão falando assim da filha dele. Uma das aliadas foi morta pelo demônio, e Endo correu para avisar o capitão, mas quando chegou lá encontrou a mensagem e percebeu que uma das criaturas havia seguido. O capitão fica para lutar contra ela, e manda Endo lhe pedir ajuda diretamente da guilda. Ele passa pelo portal. Eles estavam tentando escapar daquele buraco vivos, mas quando voltam ao portal, o capitão Meld já estava caído à beira da morte. O paladin Koki é tomado pela raiva e vai imprudentemente para cima do demônio.
demônio e acaba sendo ferido também. A Higashi é que fica mais tempo de pé lutando, mas todos estavam caídos nesse ponto. E é quando eles achavam que já não havia mais esperança, Nagun aparece para salvar todos. Ele manda suas companheiras cuidarem dos feridos e vai pessoalmente para cuidar do demônio. Ele mata todos os inimigos que ela lança sobre ele facilmente, um por um, e não recebe sequer um ataque. E aí quando ela se vê sem saída, tenta prendê-lo em sua magia e correr. Mas ele é imune a isso também. Ele não dá as últimas palavras e nem misericórdia. Só queria saber como ela tinha o controle dos monstros e não era uma dissidente. Ela se recusa a falar, então ela começa a fazer isso na marra, torturando ela com sua arma. Ele confirma sua teoria, é que ela tinha uma ligação com o criador desse labirinto, e quando ela começa a falar demais, ele finaliza com um tiro na cabeça. Eles se recuperam e voltam ao caminho do labirinto. E Koki estava tentando dar um sermão nele por ter matado o demônio, mas ele deixa bem claro se não ia hesitar em matá-lo também se ele não parasse de falar. E só estava ali pois estava em uma dívida com a sacerdotisa. Eles se deparam com um exército enorme para cuidar do caso, mas Nagumo já tinha resolvido tudo. No fim, Shirazaki diz que via junto com ele, ponto final, mas ele não gosta da ideia de ele amá-lo mesmo estando com uma outra mulher. Mas a própria Ue fala que ela poderia ir junto com eles para disputar quem o ama mais. Eles partem de manhã cedo e no carro, todos vão juntos falando sobre as coisas indecentes para Miu ouvir. E no final do anime, Nagumo deixa bem claro que o seu único objetivo é chegar em casa com elas, e quem tentar impedir é o seu inimigo e será morto, mesmo que seja um deus.